Oi, gente, tudo bem com vocês? Apareci com mais uma resenha para esse canal. A segunda resenha de mais outras que eu quero trazer. Com certeza eu quero trazer mais resenhas para esse canal, porque eu gosto muito de livro, gosto muito de ler, gosto muito de falar sobre livro, então eu pretendo sim trazer muitas resenhas. Mas hoje, gente, eu acredito que é uma das resenhas mais especiais, porque é de um livro que eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre esse livro, eu sempre tô indicando para alguém esse livro, O Peregrino. Eu já dei spoiler, gente, não consigo fazer suspense, mas vocês já vão ver pela capa. Então, é o livro O Peregrino, de John Bunyan, ou John Bunyan, como você preferir falar, como você entender. E, gente, esse livro, eu já influenciei muitas colegas, eu influenciei minhas duas irmãs gêmeas a ler esse livro, eu influenciei algumas colegas minhas da igreja também a ler, emprestei. Porque esse livro, gente, é fantástico. Se dissesse, Heloísa, qual livro, me ter 3 livros que todo cristão precisa ler, eu diria a Bíblia, com certeza, que é o livro dos livros, a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, não é apenas um livro, mas a Palavra de Deus. Seria O Peregrino, de John Bunyan, e Por que Tarda o Pleno Avivamento, né, gente? Que eu já fiz a resenha, se você não assistiu, assista a resenha do Por que Tarda o Pleno Avivamento. Mas o Peregrino, gente, é muito especial. Eu já li esse livro 2 vezes e eu pretendo ler, gente, todo ano. Eu já li em 2024, li agora em 2025, fiz a releitura dele. E quero ler em 2026 e quero ler em 2027, 2028, se assim eu estiver viva, assim Deus permitir. Eu quero ler esse livro para você entender o quão fantástico ele é. E eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre o escritor John Bunyan, algumas curiosidades sobre o livro e falar um pouquinho sobre ele sem dar tanto spoiler, para que você possa entender o porquê você precisa ler esse livro. Então, gente, o escritor desse livro é John Bunyan, mas eu gosto de falar Bunyan, tá, gente? John Bunyan. E ele é, gente, simplesmente um pastor inglês, ele foi um pregador inglês. E ele não tinha nenhuma formação, ele não era tipo o Lewis, né, professor de literatura, eu acho que era de Oxford, não sei. Ele não era assim tão intelectual, mas ele era um simples pregador do evangelho, um simples pastor inglês. E ele foi preso justamente por isso, por pregar a palavra. E nessa prisão saiu esse livro tão maravilhoso, O Peregrino. Assim como lá na ilha de Patmos, Deus deu o Apocalipse para João, assim Deus também deu. Claro que o Apocalipse não se compara, né? Porque o Apocalipse é um livro profético maravilhoso. E Deus deu, enquanto Bunyan estava preso, a inspiração para escrever esse livro, que ultrapassaria, meu Deus, usei uma palavra muito errada agora, ultrapassaria décadas, ultrapassaria séculos. Esse livro foi escrito em 1600 e poucos, eu vou colocar aqui certinho. E, gente, até hoje ele não deixou de ser republicado, de ser impresso. É um dos livros mais comprados, é um clássico do cristianismo. Se você é um leitor cristão e ainda não leu o cristianismo, lá vai dizer cristianismo puro e simples de C.S. Lewis, mas depois eu pretendo sim trazer uma resenha desse livro. Mas é um dos livros mais clássicos do cristianismo, da literatura cristã. É O Peregrino, de Bunyan. Ele continua sendo impresso por várias editoras. Há muitas capas diferentes. Essa aqui foi a capa do livro que eu comprei nessa editora. Mas tem capa dura, tem diversas capas. Mas depois eu pretendo até comprar, porque esse aqui meu já tá bem riscadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ter aqui bem empolgado, né? Aquelas leituras empolgadas, 10 de 10. E ele tá todo marcadinho assim, gente, pra vocês verem. Todo marcadinho assim. Ele foi um livro de ficção, gente, de alegoria, que eu marquei muito, porque normalmente eu não marco livro de ficção, eu marco mais livro de estudo. Mas esse aqui, gente, olha só. Porque não é qualquer livro, né, gente? Não é qualquer livro. Sim, gente, trazendo mais referências e mais tentando te convencer a ler esse livro. Se você conhece o Charles Spurgeon, que é conhecido como Príncipe dos Pregadores, o Charles Spurgeon leu esse livro. O Charles Spurgeon, ele vai falar que a Bíblia fluía no sangue de Bunyan, porque, gente, sinceramente, quase toda a página do livro tem referências bíblicas, e ele deixa assim bem marcadinho as referências bíblicas, tem as referências bíblicas. Gente, toda a história tem referência bíblica. O Bunyan pega uma coisa da Bíblia e coloca ali naquele cenário. O Charles Spurgeon, ele até tem esse livro aqui, olha, Caminhando com o Peregrino, retrato de porções da imortal alegoria de John Bunyan, que eu quero ler. Pra você ver como eu gosto tão do Peregrino, que não basta eu ler, fazer releitura. Eu
quero comprar mais livros que falem sobre o peregrino, como esse, Caminhando com o Peregrino, que é o Charles Spurgeon comentando. Eu não sei se foi bem ele que escreveu ou pegaram de alguma pregação dele, mas tá aqui Charles Spurgeon falando sobre o peregrino. E também tem o Lewis, gente, o Lewis, do C.S. Lewis, tem o Regresso do Peregrino, que também é uma referência ao peregrino de Bunyan. Então, gente, Bunyan é um gênio. E na simplicidade dele, gente, ele conseguiu, assim, conquistar diversos corações. E até hoje conquista diversos corações com a sua escrita tão simples, tão leve, mas tão profunda, tão direta, tão objetiva e tão bíblica. Então, gente, eu já trouxe algumas curiosidades e só pra falar pra vocês que eu ainda tô me acostumando a olhar pra câmera, eu quero ficar olhando pra mim mesma, mas eu tenho que olhar pra câmera. Vou tentar focar. Mas agora vamos falar sobre o livro, sobre a história, sem trazer pra vocês... Vou tentar não trazer pra vocês spoiler, mas vai falar de um personagem chamado Cristão. E, gente, é um livro muito claro. Até o nome dos personagens traz clareza, te faz entender o que o Bunyan queria passar, qual lição ele queria passar através de cada personagem. E esse personagem Cristão, ele vai ler um livrinho. E esse livro é a Bíblia, né? Eu acredito... É a Bíblia, mas não deixar bem claro na alegoria, né? E depois que ele lê esse livro, ele fica muito inquieto. E ele recebe visões, sonhos de que ele tem que deixar a cidade dele, que é a cidade da destruição, que a cidade seria destruída e que ele tinha que sair em peregrinação até a cidade celestial para ser salvo. Então, Cristão, ele começa a perder o sono por conta desse sonho, dessas visões, até que ele decide ir, mesmo sem a família. A família estava achando que ele estava louco, mas ele decide ir a peregrinação até a cidade celestial para ser salvo e não ficar na cidade da destruição. E a partir daí, gente, ele começa a passar muitos obstáculos. Ele começa a enfrentar muitos desafios. E ele encontra muitos personagens que vão ajudar ele na peregrinação, como o evangelista, o companheiro dele Fiel, depois mais pra frente o companheiro dele Esperança. Olha, pra vocês entenderem como é o nome dos personagens. E também vai encontrar desafios, personagens que vão atrapalhar ele. Um dos personagens épicos pra mim é o Falastrão. E esse personagem traz uma crítica muito, assim, grande pra nós cristãos, que muitas vezes falamos tanto e às vezes não vivemos o que falamos. Sabemos tanto da Bíblia, sabemos tanto sobre o Evangelho, mas não vivemos. E nosso coração está distante de Deus, está próximo da lei, mas distante de Deus, tipo os judeus, né? Alguns judeus, os fariseus, escribas. E vai trazer muitos personagens que vão trazer um despertar em nós, para nós pararmos e olharmos para nós mesmos e até muitas vezes se perguntar, nossa, será que eu tô sendo como esse personagem? E começa a fazer que a gente possa refletir sobre algumas atitudes, alguns sentimentos nossos, algumas escolhas. E é um livro que traz uma crítica ao nosso modo de viver, ao cristianismo que nós estamos vivendo. Cada personagem vai te trazer, vai te confrontar, cada personagem te confronta. Então é um livro que traz confronto, que traz consolo, que edifica muito. E ele enfrenta muitos desafios cristãos. Ele passa pelo Vale da Sombra, da Morte, ele passa pelo Castelo do Gigante Desespero, ele enfrenta Apolion, ele cai no Terreno Encantado. Gente, é muito desafio. É um livro que tem muita ação, é ficção, tem muita ação, tem muita aventura. Tem momentos que você vai rir, tem momentos que você vai chorar. Você vai se identificar com o cristão nas lutas dele. Você vai se achar, nossa, eu sou um pó. Você vai sair sentindo muitas coisas enquanto você lê. É um livro que te faz sentir muitas coisas e que abre a sua mente para muitas verdades bíblicas. Porque sim, é um livro bíblico que contém muita referência bíblica. Então é um livro que vai te deixar com mais desejo de peregrinar, de sair à peregrinação, de lembrar que você é um forasteiro, você é um peregrino, você não é daqui. Há uma cidade melhor, há uma cidade celestial que te espera e você precisa sair à peregrinação. Não fique parado, mas saia à peregrinação. Vá pelo caminho estreito, passe pela porta estreita, assim como o cristão passou. Enfrente os desafios, porque vai valer a pena. E a gente vê que vale a pena quando o cristão chega na cidade... Eu já tô dando spoiler, né? Quando o cristão chega à cidade celestial, a gente vê que vale a pena se a gente for olhar para trás todo o desafio que ele enfrentou, todo o gigante que ele enfrentou, Apolion,
fantasmas no Vale da Sombra da Morte, vozes, salteadores. Ele enfrentou muita coisa, gente. E uma das cenas muito legais é quando ele e seu amigo fiel chega à Feira da Vaidade. E aquela Feira da Vaidade nos traz muita referência às mercadorias mundâneas, aos pratos mundâneos que são oferecidos, e quantas vezes nós caímos e nós queremos e nós não agimos diferentes. Então dá pra ver uma diferença entre os moradores que estavam ali naquela região da feira e de cristão e o fiel. E acontece muita coisa, e eu não posso contar porque senão eu vou estar dando spoiler se você não leu. Mas é muito bom. E eu vou tentar ler aqui pra vocês alguma frase. Eu coloquei aqui uma frase que eu escrevi, da página 51. O conforto do caminho errado levaria ao fim terrível. Então a gente vê, gente, que nós percebemos que o caminho do cristianismo não é um caminho de conforto. Nós vemos por toda a história que estão não indo para um caminho de conforto, mas saindo da zona de conforto dele, deixando a família dele para seguir o caminho da cidade celestial, para seguir o livro, para seguir a voz que falava com ele. E a partir daí a gente vê que ele não vive mais no conforto, ele sai totalmente da zona de conforto dele. E o caminho estreito é assim, gente, não é conforto. Conforto, descanso, como eu já ouvi em muitas pregações, é no céu. Lá vai ser o nosso descanso eterno. Então vale a pena. É um livro que nos mostra que vale a pena ser peregrino, vale a pena sair em peregrinação, vale a pena rejeitar as vaidades do mundo, não ouvir aqueles que querem nos enganar, fazer com que nós deixamos o caminho estreito e que nos fazer perder a fé e sermos enganados pelos encantos do mundo, pelas vaidades do mundo. É um livro que desperta muito a realmente vivermos esperando e prosseguindo para o alvo que é Cristo, a eternidade, que ele já preparou para nós. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muita morada, e se não fosse assim eu vos teria dito. Então há morada preparada do Senhor para nós, mas nós temos que sair a peregrinação, nós temos que nos comportar como peregrinos, nós temos que vestir roupas de peregrino, falar como peregrinos, porque não somos desse mundo. Então, gente, esse é um fantástico livro, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha. Eu não sei se ficou grande, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido convencer você a ler O Peregrino, de Bunyan. E se você já leu, deixa uma pequena resenha aí aqui embaixo, o que você achou desse livro, o que ele mudou na sua vida. E todo mundo tem que ler esse livro, gente, O Peregrino. Um dia eu tava na CPAD, né, que é a Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, alguma coisa assim. E eu tava vendo O Peregrino, eu já tinha lido, mas eu tava vendo a encapadura. Aí o irmão tava lá e disse, esse livro é o tipo de livro que não se lê só uma vez, tem que ler todo ano. E eu concordei, é isso mesmo. E eu comecei a ler em 2024, li agora em 2025, quero fazer uma releitura em 2026, quero passar pros meus filhos e filhas. Disse isso eu, sem nunca ter namorado, mas quero sim passar para os meus filhos e filhas. Ele é um clássico, gente, é um clássico da literatura cristã. Leiam outros livros de Bunyan e me digam aqui resenha de livro que você quer que eu faça. Se eu não tiver, eu posso procurar ler depois. E é isso, gente. Um grande beijo e tchau, gente. Fiquem com Deus.